Olá, hoje estou fazendo a amostra para um trabalho que a cliente trouxe alguns materiais e eu nunca tinha feito com esse tipo de material aqui o trabalho que ela pede. Então eu vou fazer amostras e mostro também para vocês. Esses são cordões que na máquina não consigo tecer. Eles são cordões muito grossos, não tem elasticidade nenhuma, mas como enfeite pode ser usado. Ela trouxe para mim algumas cores, tanto em coninhos assim. São da mesma espessura e o material é algodão e viscose. É um material muito sedoso na mão, mas a máquina não gostou nem um pouquinho de trabalhar com eles com todas as agulhas. Então aqui selecionei um sim, um não, para que a máquina consiga trabalhar e não prejudique nada. E eu vou fazer com um instrumento aqui para auxiliar para fazer um ponto espichado, já que é uma peça para verão. Coloco o instrumento, aqui é uma agulha de tricô número 10. Poderia ser uma régua, poderia ser inclusive a espessura do transportador aqui, dá mais ou menos o comprimento desse ponto espichado. Pode ser um ponto bem maior também, dependendo da régua, dependendo do que for usado como auxiliar. E vai ser passado por entre esse instrumento aqui para fazer o comprimento do ponto. Então, o primeiro ponto aqui na máquina, eu faço ele sempre na altura normal. Os próximos eu passo envolvendo a agulha de tricô à mão que fica deitada na horizontal. Passo o fio por trás dela. Se ela colaborar, vou para a agulha, teço o ponto. Passo por trás da agulha, sempre num comprimento normal, igual para todas. Não uma mais comprida e a outra mais curta. Para peças de verão, detalhes assim vazados, ficaria muito interessante. E aproveitaria também esse tipo de cordão. Eu não sei para que usa. Nunca usei esse tipo de cordão aqui. Mas é um material que pode ser costurado, eu acredito, aqui no meio. Usar na máquina de costura. Enfim, ela trouxe para eu fazer uma amostra para ver se a máquina tece. Depois eu gostaria de ver que peça ela vai querer desenvolver. É sempre bom fazer uma amostra antes de se comprometer a tecer uma blusa, por exemplo, e quando vai tecer não consegue. Então, eu faço a amostra. Se a máquina trabalhar bem, não prejudicar nada, eu faço a peça. Se não, eu digo que não consigo. Passo o carro malha, tiro a agulha de tricô e puxo. Ela fica bem comprida, cerca de 3 centímetros, com uma largura boa para uma blusa, um detalhe ou na barra ou um detalhezinho de vez em quando. Pode ser começado esse trabalho da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não precisa ser necessariamente sempre nesse sentido. Aqui terminou o meu fio, que era só um restinho. Vamos tentar com a cor azul. Essa me parece mais dura. Apesar de ser a mesma composição, me parece mais dura. A ponta do instrumento sempre fica para o lado em que eu consigo enlaçar. Primeiro ponto, eu costumo descê-lo sozinho, sem a agulha de tricô à mão. E depois é só segurar com um dedo
enlaço e teço manualmente. Parece demorado, mas o trabalho rende em altura. Rapidamente ele cresce em comprimento. E fica uma coisa diferente. Existem lãs muito bonitas, fios muito bonitos, enfeitados, que podem ser usados nessa mesma técnica. Se a régua não tem o comprimento da peça, é só ir tirando ela e acrescentando, colocando mais para o lado, fazendo correr mais para o lado. Aí você consegue fazer com uma régua curta uma blusa bem larga também. E aqui eu tiro e puxo. Primeiro ponto eu faço sozinho. E os outros eu enlaço na agulha. E se quiser o ponto mais comprido ainda, dá para puxar ele até na posição A, a agulha levar até embaixo. Não precisa trazer apenas nessa posição B, em que o carro consiga trabalhar. Depois puxo o pente embaixo. Eu não acredito que tenha muitas cores, uma paleta de cores variadas desse cordão. Ela me trouxe apenas 4 cores. E a cor de fundo, aí vamos escolher de acordo que combine, né, com as cores que ela trouxe, com o material que ela trouxe. Eu achei o cordão rosa muito mais fácil de trabalhar. O azul me pareceu muito seco e o marrom também. Então, dependendo da pigmentação das cores, muda também a textura dela, o trabalho dela. E para ser usado no lado avesso, porque no lado direito eu não achei graça. Mas enfim, quem tem que gostar é a cliente, não eu, né? Selecionando um por um, ficou bem fácil de trabalhar. E fica um trabalho bem vazado, bem furado mesmo. Fazer detalhes assim coloridos rende o trabalho e deixa ele bem diferente. Bem inédito mesmo. Gostei. Eu espero que tenha dado ideia para muitos fazerem trabalhos assim para verão. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!